Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso soberano Deus, Criador dos céus e da terra, esteja com você e também a sua família. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez na sua TV ou você que me acompanha pela internet em qualquer lugar do mundo. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa no nome do Senhor Jesus. Conteúdo da lição de escola bíblica dominical é a pauta do programa de hoje, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, logo após um rápido intervalo. Deus abençoe você e a sua família e obrigado por nos acompanhar mais uma vez. De volta com o programa Novo Alvorecer, Pastor Adriano, bem-vindo mais uma vez aqui no programa. Deus te abençoe poderosamente. Amém? A lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 6, dia 11 de fevereiro de 2018, que nós estaremos ministrando, portanto, nesse próximo domingo. O tema é perseverança e fé em tempo de apostasia. O texto áureo da nossa lição, Hebreus capítulo 6 e versículo 12, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. A verdade prática, contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança de fé, que é o resumo da nossa lição aí numa única frase. Né? Não há possibilidade de servirmos a Deus no tempo de apostasia se não tivermos ânimo e perseverança de fé. Exatamente. É isso que o escritor estava cobrando dos seus leitores, né, quando ele escreveu a carta. O texto bíblico que nós estaremos trabalhando hoje é Hebreus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15. Você pode fazer a leitura aí para você ficar familiarizado então com o assunto que nós estaremos tratando. Nesse texto o autor vai exatamente, né, trazer essa cobrança aí, né, esse alerta, né? O autor, na verdade, já havia dito que os crentes deveriam ser mestres, mas uma vez disso necessitavam que alguém lhes ensinasse de novo os primeiros rudimentos da fé. Que coisa interessante, né? A vida cristã é dinâmica e exige que o discípulo vá além dos primeiros passos. Nós encontramos várias vezes, né? Inclusive Paulo, nas suas cartas, ele faz essa cobrança também. Principalmente com a igreja de Corinto, né? Foi bem incisivo, né? Não, vocês, né, já deviam estar amadurecidos na fé. Né? E aqui nós vamos ver que os hebreus aqui, o grupo de pessoas que recebeu a carta, eles estavam enfrentando justamente essa dificuldade. E o escritor, ele usa essa cobrança, né? Eu até estava lendo um outro comentário, e o comentarista dizia que talvez seja o capítulo, né, 6 de Hebreus, talvez seja o capítulo, sim, do Novo Testamento que tem uma exortação mais agravada, né, assim, de uma maneira mais agravante, né, vamos dizer assim, do Novo Testamento, algo assim, né, talvez de todos os textos que traz uma palavra exortativa, Hebreus 6 talvez seja um pouco mais severo, digamos assim. O texto que mais, né, de mais exortação nesse sentido, porque ele cobra mesmo. Né? Ele faz uma cobrança, falou, não, vocês não deveriam estar desse jeito mais. Né? Então, estamos tendo que dar leitinho para vocês, enquanto vocês já deviam estar comendo feijão tropeiro, feijoado e mocotó. Né? E aquela coisa, se fosse depender deles, era exatamente o que eles queriam. Eles não estavam só se alimentando do leite, mas queriam continuar. Para eles a vida cristã daquele jeito. Encerrava ali, né? Daquele jeito, né? Estava bom daquele tamanho. Só que o escritor, ele enxerga que aquilo ali poderia levar eles a uma apostasia. Isso aí. Que é o grande problema, né? Na frente aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Parece até que o escritor aos Hebreus estava... Eu disse isso num programa anterior, né? Dentro da igreja brasileira. É muito atual a mensagem, né? Muito atual, né? Essa é a palavra de Deus. E de fato a gente precisa crescer. Eu tenho dito que não necessariamente alguém regrida na fé para ele ter perdido tempo.
O fato dele não caminhar, o fato dele simplesmente parar, já significa que ele perdeu muito tempo. Exatamente. São sintomas que não faz bem para a fé. Porque tem gente que acha que às vezes o desvio, a apostasia, é só alguém voltar. Alguém se desviar, alguém sair da igreja, digamos assim, que seria a expressão popular, mas não é só isso. O simples fato de alguém parar, eu não cresci em nada, não conheci nada mais, não aprendi nada mais, significa que aquela pessoa já perdeu muito tempo. O primeiro tópico da lição aqui sobre a necessidade de crescimento espiritual, é necessário ir além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Longe de dizer que a doutrina do arrependimento e da fé não é mais necessária. O autor quer mostrar que ela é importante sim, mas que constitui como se fosse aí, o alfabeto doutrinário da fé cristã. Mais adiante ele diz que todavia não deve parar por aí. Há um longo caminho, ou seja, o alfabeto não é só ABC. Né? Na verdade, quando se fala de ABC, é quando está ensinando os primeiros passos para uma criança aprender a ler. E não sabe nem juntar as letras. Exatamente, né? Depois disso vai vir, né, juntar aí duas vogais, uma vogal com uma consoante, aí vai começar a formar palavras, depois vai vir separar sílabas, depois vai vir acentuação. Quer dizer, o aprendizado da leitura não é só o ABC, existe uma sequência de fatos e quanto mais ela vai estudando e aprendendo, vai desenrolando, mais né? desenvolvida vai ficando. Então é exatamente isso que o autor estava falando aqui, né? Vocês estão dispostos a ficar só com o ABC, só com o beabazinho, né? Tem muita coisa para vocês aprenderem. Vamos repetir o que o autor colocou aqui. Ele não estava discriminando a doutrina. Ele falou, não, isso aqui é importante. Realmente, o cristão ele precisa de entender o que é um arrependimento, sobre batismo, sobre a fé, sobre o batismo, que são doutrinas, né, que ele faz uma lista nesse capítulo 6 aqui, mas só que a vida cristã não resume só a isso não. Vocês precisam de crescer. E aí aquela coisa, né? Eles estavam acomodados. Vamos trazer para o nosso contexto hoje. Alguém que não vai na igreja para aprender, não vai numa escola bíblica dominical, não lê a Bíblia não também, lê a Bíblia, né? Não ora, não busca Deus, né? Não tem conhecimento de Deus. É aquela vida cristã bem superficial. Apenas uma superficialidade, né? E isso aí é muito fácil para alguém se apostatar, né? Não tem firmeza. É como a parábola que Jesus contou, né? Ele até nasceu, semente, né? A semente nasceu, germinou, mas não tinha raiz. Exatamente, as raízes não cresceram. Né? É preciso ir também, não só além dos rudimentos sobre arrependimento, mas também sobre batismos e imposição de mãos. Aí o autor vai colocar que o batismo não possuía poder salvífico, isto é, não era um sacramento, mas um testemunho público da fé em Cristo. Por outro lado, a doutrina da imposição de mãos é evidenciada em vários lugares da Bíblia, mas era sempre demonstrada como símbolo exterior da prática da oração. Então, mais uma coisa aí que eles estavam simplesmente presos nesses ensinamentos tão simples, né? É como se aquilo já bastasse, né? Não, nós conhecemos, né? Nós recebemos, nos batizamos, nós recebemos a imposição das mãos, né? Coisas que realmente faz parte do contexto do Novo Testamento. São doutrinas, questão do batismo. O próprio Jesus ele deixou essa ordem aí de fazer discípulos batizando-os. Jesus ordenou o batismo. Então é doutrina? Sim. A imposição da mão, você vai ver no Novo Testamento separação de obreiros, no caso de Barnabé e Paulo, quando foi para a viagem missionária, impondo sobre eles as mãos. Pedro, impondo sobre eles a mão, desceu o Espírito Santo para receber o batismo com o Espírito Santo, cura divina. Então é a doutrina bíblica, mas vamos repetir aqui, vou bater na mesma tecla. A vida cristã não restringe só isso. Certo. Vamos lá, mais alguma coisa a acrescentar aí ou vamos à frente? Para o terceiro, certo? Nosso tempo. Aí, indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. Tanto a doutrina da ressurreição dos mortos como a
juízo vindouro são demonstradas pelo autor como fontes de esperança para os cristãos. Eles eram elementos indispensáveis para que o cristão mantivesse a sua expectativa no porvir. Aí outra doutrina que o escritor aos Hebreus vai tratar aí como os primeiros passos da fé. Isso aí todo crente, né, ele tem que saber disso. Mas aí, né, para nós não precisarmos, porque é a mesma coisa dos outros subtópicos, só mudou aqui a doutrina, né? Está falando agora da ressurreição, que é doutrina, é bíblica, nós temos que aprender. Tá falando do juízo vindouro, mas o autor termina aí, ó. Né? Mas não deveria parar por aí. Tinham de avançar. Tem que continuar. Certo. Agora isso aqui, ó, esse tópico aqui, sobre a necessidade do crescimento espiritual, ou seja, eles estavam presos nos rudimentos doutrinários de arrependimento, de doutrina do batismo juízo vindouro, e também posição de mãos e sobre ressurreição e juízo. De uma maneira assim, vamos colocar todo mundo dentro do mesmo pacote. Na visão do senhor acha que esses temas, a gente sabe da importância de todos eles, mas hoje, será que não tem uma leva de cristãos faltando conhecimento a respeito disso? Porque a questão aí, principalmente a questão de... Você vê muitas superstições com essa questão de orar com imposição de mãos. Você vê pouco ensinamento sobre arrependimento, né? Você vê hoje aí uma gama muito grande de pessoas, entre aspas, aí, aderindo à fé, mas você percebe que a conduta de vida de muita gente acaba não sendo uma conduta de quem de fato se arrependeu, não é? Porque se você for na raiz da palavra arrependimento, quer dizer que se a pessoa arrependeu, ele vai evidenciar na prática dele, a partir daí, de que realmente aquilo que ele fez e se arrependeu não era uma prática boa, então ele não vai fazer mais. Ou seja, o arrependimento é o abandono do erro. Né? O contexto da palavra é exatamente esse, é o abandono daquilo que se estava fazendo. Sobre a ressurreição aí ainda, né? O escritor vai colocar sobre uma fonte de esperança para os cristãos. Ou seja, essa ideia de que morreu e nunca mais vai ver, como que fica? Paulo vai explicar isso na carta aos Tessalonicenses, né? Isso aí, né? Em cima da pergunta que você fez, é muito oportuna, né? Inclusive eu já ensinei isso aqui na igreja, né? Na verdade, o escritor estava chamando a atenção deles. O texto nos deixa entender que, pelo menos isso aqui, eles eram cientes dessas doutrinas. Mas vamos contextualizar isso. Né? Infelizmente, nos nossos dias, há pessoas que nem o beabá, vamos dizer, elas estão sabendo. Falta conhecimento. Né? Agora, a falta, né, da vontade, da garra de aprender, tem causado muito isso aqui. Né? Às vezes as pessoas valorizam, às vezes até a questão religiosa mesmo, uma certa liturgia, uma religiosidade, mas a palavra tem ficado, né, a desejar. Aí incorre no perigo aí de apostatar. Exatamente. Né? Então nós não podemos cair são dois erros. Ou seja, ficar somente no básico. Ou nem o básico. Agora nós temos que saber o básico, né? Pelo menos o básico, tá certo. Pastor, nós vamos dar uma pausa aí. Você de casa não sai daí, o programa Novo Alvorecer volta em instantes. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição de hoje, necessidade da vigilância espiritual. O autor bíblico, né, vai colocar aí sobre a possibilidade de alguém iluminado e regenerado se apostatar, né? Ele vai colocar no capítulo 6, versículo 4 de Hebreus, tem uma palavra interessante que é uma forte advertência sobre o perigo de decair da graça. Aí no finalzinho desse subtópico, apostasia, o perigo de decair da graça é colocado como o escritor aos Hebreus como algo possível, um perigo real
que deve ser evitado por quem nasceu de novo. Então é possível nascer de novo e mesmo assim se apostatar? Olha, para uma linha teológica, isso aqui é um absurdo. Eles vão pular, espernear e isso não tem possibilidade. Mas nós cremos, e temos alguns textos bíblicos, inclusive esse aqui, mostrando isso. Primeiro que só pode apostatar da fé quem já teve fé. Quem esteve na fé. Ou está na fé. A raiz da palavra apostasia é o abandono da fé outrora professada. Então o autor ele deixa bem claro, fala, olha, o estilo de vida cristã que vocês estão vivendo vai levar vocês a isso. Era tipo um diagnóstico antecipado. Ele percebeu, falou, olha, a falta do conhecimento vai levar vocês à apostasia. Então ele chamou a atenção, não, precisam de crescer, vamos lá, larga o leitinho, vamos continuar, vamos aprender. Voltando às cartas de Paulo, Paulo também fala, não, deixa isso. Ele falou assim, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança. Só que eu cresci e deixei de fazer coisa de criança. Então na vida espiritual seria basicamente isso aí. Existem coisas na vida cristã que é coisa de criança, ou inclusive falta de conhecimento. Mas isso tem que passar. Nós precisamos de crescer, como o autor colocou aqui, eu quero repetir, avançar. Certo. O perigo da apostasia ainda para quem vivenciou a palavra e o Espírito. A possibilidade de decair da graça é posta para aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, 4 e 5. É isso aí. Continuidade do subtópico anterior aí. Ele estava falando de crentes que já experimentaram, que já... voltando no final do anterior aqui, que já tiveram uma experiência, existe um perigo real do novo, daquele que participou do novo nascimento, ele cair da graça. Então, voltando agora para o tópico que nós estamos, que é o subtópico 2, ele diz aqui, são crentes que participaram da vocação celestial, participantes de Cristo. E dessa forma, como participantes de Cristo, também participaram da obra do Espírito Santo. Mas, por falta de vigilância, eles... Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala de um parceiro dele, de um amigo que amou o presente século. Olha, Demas, Demas, esteve comigo. Inclusive, em uma outra carta, quando ele escreve, falou, só Demas está comigo. Ele estava na fé. Aí ele escreve a Timóteo e falou assim, olha, estou só. Demas, que esteve comigo, se desviou, amou o presente século. Aí essa explicação, sem querer criar uma polêmica com ninguém, até porque a gente está aqui, não vai ter condição de discutir com ninguém mesmo, não é o objetivo também, né? Mas essa questão aí da graça, que é de uma linha teológica, de interpretação da graça irresistível, que a pessoa que não consegue resistir à graça, experimentou, já era, ele não consegue abandonar mais, é uma explicação muito lógica, dada de que aí o sujeito realmente ele não experimentou então a graça. Fica um negócio assim meio... como se fosse forçado, não? Eu fico um pouquinho preocupado com essa linha doutrinária, porque ela tem desculpa para qualquer interrogação. Fulano não desistiu da graça, então ele foi atingido pela graça. Fulano desistiu, então ele não foi. É meio complicado, Sempre tem uma saída. A graça de Deus, até o autor coloca, e se a gente for estudar sobre isso aqui, nós entendemos muito bem que salvação é unicamente pela graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, não há como escapar disso. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Não existe mérito nosso na salvação. Se dependesse de nós estávamos lascados. Agora, essa questão da graça irresistível, é como você falou, fica como uma coisa assim meia forçada, meio que obrigada. E eu não vejo Deus trabalhando dessa maneira. Desde o Éden, Deus deu essa liberdade. Então é por isso que nós cremos que a salvação, não que tenha participação minha, mas infelizmente eu posso resistir a ela. Eu posso resistir. Deus me deu esse... Pode não querer, Não querer.
A apostasia é uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Crentes aos quais o autor se referia também experimentaram, aí o versículo 5 do capítulo 6, as virtudes do século futuro. Isso aí. Ao receber a Cristo como Salvador, o cristão já participa antecipadamente das bênçãos do reino de Deus. É bom frisar isso aqui, que não está diretamente no reino de Deus propriamente dito, né? Não. Embora esse sistema que nós estamos do Evangelho seja parte do reino, mas não é propriamente dito o reino de Deus, né? Nós estudamos no trimestre passado, falamos sobre isso aqui. Né? Nós ainda não estamos na plenitude do reino. Não estamos vivendo isso. Agora, não quer dizer que nós já não estejamos já vivendo parte disso, porque Jesus mesmo disse, olha, é chegado o reino de Deus. Então, assim, em parte nós estamos vivendo. E quando que nós vamos viver essa plenitude aqui? No arrebatamento da igreja. A partir desse momento nós estaremos inseridos 100% dentro desse reino, o reino futuro, para nós hoje o reino futuro, o reino de Deus. Mas o autor ele diz aqui a respeito da cobrança do escritor aos hebreus, quando ele citou alguma parte doutrinária também que estava relacionado com o futuro, que é o juízo das coisas futuras, que eles estavam também, nós entendemos isso aí, nós sabemos, mas também o reino de Deus não é só isso também. É verdade. Tá certo. Mais alguma coisa a acrescentar aí, ok? Você de casa, nós vamos dar mais uma pausa aqui rapidinho e nós voltamos já já. De volta com o programa Novo Alvorecer para o terceiro tópico da nossa lição, pastor Adriano, a necessidade de confiar nas promessas de Deus. Três subtópicos subsequentes aí, sobre o serviço cristão e a justiça de Deus. O autor da carta aos Hebreus sabia que usou um tom exortativo forte, deixando claro que não se pode brincar com a fé. Agora ele vê a necessidade de consolar os cristãos depois desse tratamento de choque. Seria aí o que a gente chama aí daquele azeite depois, né? Primeiro ele bateu com uma madeirinha de 8, né? Um caibro, né? Mas como nós falamos lá no início da lição. Talvez nós não encontramos no Novo Testamento, existem várias exortações, mas como essa aqui, tão forte, talvez seja a mais forte de todas, que o autor aqui, como o escritor da lição, ele chama de autor sacro, que foi o escritor da carta bíblica. Ele pegou pesado mesmo, exortou, olha, não brinca com a sua fé, não brinca, porque você pode perdê-la. Agora vem a parte do azeite, do conforto. Não, calma lá, existem promessas que vocês não devem abrir mão dela, porque o que nos espera é coisa maravilhosa. Então vem aí a primeira parte aí, que é o serviço cristão e a justiça de Deus. Aí você leu uma partezinha, o autor sabia que o uso desse tom exortativo foi forte. Então vamos agora amaciar. Passar um azeite, Aí ele coloca aqui, aos crentes fiéis, no seu serviço é dito que Deus, em sua justiça, os recompensará. Então, ou seja, nós temos que fazer a diferença como cristãos. A vida cristã, ela exige um viver diferente. E para você viver diferente, você precisa ter convicção. E para você ter convicção, você precisa de conhecer o fundamento da nossa fé. E aquilo, voltando aos tópicos passados, não é uma coisinha ou duas. Existem várias coisas que compõem a estrutura da minha fé e da sua fé, da nossa fé. A dinâmica da fé, Claro. Como se fosse aí para ilustrar assim, bem grotescamente, um grande quebra-cabeça, com suas múltiplas pecinhas, Isso, ele vai ser montado, mas de peça em peça. Então, o nosso Deus, apesar das dificuldades que enfrentamos, que era o caso deles, vai ter recompensa. Isso aí. E nós devemos nos agarrar a isso. E aí ele colocou aqui dois exemplos, sobre a perseverança de Abraão.
Ou seja, um velho patriarca é um modelo do crente perseverante que, de posse da promessa de Deus, soube esperar com paciência. É isso aí, né? O escritor sacro, ele usou o exemplo de Abraão, o que é um exemplo bem típico disso, né? Desde a sua saída, caminhar com Deus, até tomar posse da vitória. Ele não desistiu de Deus, ele continuou fiel ao Senhor, né? Passou 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas ele soube esperar. E o Senhor recompensou ele. Veio a recompensa. E o outro exemplo aí é o de Cristo, né? Que é o sacerdote precursor do crente, né? Que é um exemplo de perseverança, fidelidade e esperança. É o maior exemplo, né? O autor da lição coloca aí. O termo precursor usado na cultura antiga como referência àquele de um batedor militar, ou seja, aquele que vai na frente. Exatamente. Um dos motivos, né, que ele estava mostrando foi, olha, a nossa esperança não deve cair por terra, porque Cristo comprovou que é verídico. Ele passou por dificuldade, passou por perseguição, sofreu perseguições, morte. E para cumprir o propósito, né, pastor? Exatamente. Porque na verdade aí, se você for ver, ele morreu, mas esse era o propósito. Sim. Então nós vamos ver que ele foi fiel ao Pai até a morte. Então, independente daquilo, Paulo entendia isso muito bem. Existem muitos textos, né, escritos por Paulo, que nas suas diversas cartas, que Paulo ele mostra essa convicção. E um desses textos é Romanos capítulo 8, 31 a seguir. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, diz assim: que diremos a essas coisas? E aí, se você for abrir, que coisas eram essas? As perseguições, as calúnias, as dificuldades, e aí uma leva de coisas. Que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz, ele não poupou nem sequer o seu próprio filho, antes o entregou, como ele não nos dará com ele também todas as coisas? Então, ou seja, Paulo, a exemplo de Jesus, tinha uma convicção. Jesus era cônscio, tinha convicção de que ele era. Independente das dificuldades que ele enfrentou, ele foi fiel. Então, ao propósito. Como o nosso percursor, como o nosso batedor na nossa frente, ele chegou aonde ele desejava chegar e precisava chegar. E nós que somos crentes na pessoa, salvos na pessoa de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo também, nós vamos chegar também em nome de Jesus. Tá certo, pastor. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe o senhor. Amém. Você de casa também, a nossa gratidão, que Deus te abençoe poderosamente. Fica aí o nosso convite para você participar conosco de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo às 19 horas, no Templo Central da Assembleia de Deus, em Caratinga, Minas Gerais. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.